Os números da delegacia especializada no atendimento à mulher mostram prisões, registros de ocorrência, solicitações de medidas protetivas e outros dados. No ano passado, a DEAN não registrou nenhuma vítima fatal, mas em 2022, a jovem Luane Garcês da Silva, de 27 anos, foi morta por asfixia pelo próprio noivo, Anderson Hitzel, de 26 anos. Ele confessou o crime. Conforme a delegada Elizabeth Shimomura, titular da DEAN, além da morte de Luane, o ano que se encerra foi marcado por muita violência. E esse ano já contamos com 9 feminicídios tentados, sendo que os 3 últimos aconteceram em novembro agora, num período de menos de 10 dias. As 3 vítimas foram gravemente feridas, tá? Uma delas, inclusive, ainda encontra-se internada, então esse é um panorama que nos preocupa bastante. Tem nos chamado a atenção, sim, a violência empregada pelos agressores. Como eu mencionei, essas últimas 3 vítimas 2 delas foram esfaqueadas em várias partes do seu corpo. E essa terceira vítima supostamente foi empurrada, né, segundo o agressor, embora os ferimentos não coincidam, né, com a violência mencionada pelo autor. A delegada explica que, em sua maioria, os crimes são motivados pelo machismo dos companheiros que não aceitam o final do relacionamento ou que as vítimas levem ao conhecimento da polícia as agressões. Uma sensação de que a mulher pertence ao companheiro. Os feminicídios, que é a tentativa última de controle do agressor em relação à vítima, ela tem como pano de fundo, obviamente, o machismo, né? A cultura do achar que a companheira ou a namorada é propriedade dessa pessoa. Então, mas a motivação principal realmente é o término do relacionamento, a não aceitação, né, em retomar esse relacionamento por parte da vítima. De janeiro a novembro deste ano, 147 homens foram presos em flagrante por violência doméstica em Santa Maria. Outros 42 foram presos preventivamente. São 28 prisões a mais do que em todo o ano passado. A sinergia de esforços das instituições tem trazido bons resultados, né? Por um lado, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário atuando firmemente para que a gente aplique as medidas de proteção e para que a gente, quando necessário for, prenda esse criminoso, né? Já que ele pratica uma violência grave, ele é tratado como criminoso. Por outro lado, o acolhimento dessa mulher, a proteção dessa mulher, então a rede de proteção precisa ser muito bem estruturada também, porque aí a mulher vai se sentir mais segura, acolhida, e isso vai fazer com que ela cada vez tenha mais força para denunciar essas agressões e se livrar desse jugo, né, desse problema sério que aflige a vida dela. A reportagem conversou com uma das 1.301 mulheres que solicitaram medidas protetivas à justiça em Santa Maria. Ela era agredida e ameaçada pelo companheiro com quem viveu 10 anos. Fui vítima de ameaça. O meu ex-marido colocou o facão no meu pescoço, bateu com o facão na minha região glútea e ele vinha numa progressão durante alguns anos no casamento, que foi um casamento de 10 anos, ele vinha numa constância de aumento de violência, na medida em que ele chegava alcoolizado em casa. A par de ele ter um perfil violento, ele já demonstrava um perfil violento nas coisas que ele dizia sem estar alcoolizado, quando essa violência não vem de forma física, ela vem pelas palavras que machucam, que ferem, que doem e que destroem a parte psicológica das mulheres, que destroem a nossa estrutura emocional e psicológica. E aí o dano é tão grande quanto o dano de uma morte. Por que eu digo que o dano é tão grande, é tão devastador? Porque as mulheres adoecem. E nós temos hoje uma sociedade feminina adoecida, completamente adoecida. A vítima conta ainda que dos 10 anos do casamento, em pelo menos 6 deles, ela foi agredida física e psicologicamente, humilhada e até estuprada. Como todo bom relacionamento, os primeiros 4 anos ele é maravilhoso. O homem que comete agressões é um homem que é inseguro sobre a sua própria masculinidade. E aí ele começa a te agredir, achar que está te arrumando para outro, achar que quando tu cumprimenta um amigo dele, tu tá
te oferecendo para mim. E aí é uma constante, é uma progressão, há uma continuidade de delitos, como se diz no direito. E aí, das palavras, das agressões, começa o pequeno beliscão, o empurrão, e aí o sujeito chega bêbado em casa um dia. E aí a situação vai se tornando, o bolo vai aumentando. E aí é o beliscão, é o empurrão, tu entende? E aí daqui a um pouco vem a agressão física, vem o tapa, vem, sabe? Até chegar a esse ponto de colocar o facão no pescoço, chegar ao ponto de te obrigar a fazer sexo quando tu não quer, o ponto do estupro, porque foi isso que aconteceu comigo, eu era obrigada a fazer sexo quando eu não queria, e quando a gente é obrigada, isso é estupro. E na minha relação chegou a esse ponto, de eu ser obrigada a fazer sexo e a fazer sexo oral quando eu não queria. De ter as mãos presas e ser obrigada a fazer o que eu não queria. De ser obrigada a fazer sexo e depois ter colocado do lado da mesa de cabeceira R$50 como agradecimento pelo sexo. Isso é humilhação. Isso é uma das piores coisas que uma mulher pode passar num relacionamento, num casamento.